Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam muito bem-vindos para o canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse vídeo de hoje é referente à parte 5 do nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, de janeiro de 1858. A parte 5 é a parte final, porque o nosso próximo vídeo iremos ver já a parte 1 do periódico número 2, referente ao mês de fevereiro de 1858. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos aqui fazer um pequeno complemento do que foi visto no vídeo anterior, da parte 4, que falava sobre a história de Joana d'Arc, ditada por ela própria, a senhorita Hermance Dufour, porque ficou meio vago, né, a explicação que está aqui na Revista Espírita, e eu não coloquei naquele vídeo como complemento. Então não foi realmente um relato ali de Joana d'Arc, não ficou nada esclarecido como uma mensagem, ficou mais ou menos como fosse uma nota, uma notícia. Então eu vou trazer aqui mais ou menos uma explicação bem curta do que fala esse trecho, esse tópico. Então o relato de Joana d'Arc na Revista Espírita, ele não é vago por falha, mas porque era um experimento mediúnico inicial, quer dizer, estava testando ali a capacidade da médium Hermance Dufour. Tinha finalidade doutrinária e não histórica. Demonstra como os espíritos podem narrar experiências passadas. Deve ser analisado com prudência e comparação com outros ensinamentos espíritas. Assim, à luz da doutrina espírita, o texto é mais um estudo sobre a comunicação entre os dois planos da vida do que uma biografia definitiva, quer dizer, foi mais um relato ali como é uma comunicação de um espírito, no caso dessa envergadura de Joana d'Arc com a médium Hermance Dufour, que ela foi questionada na época, né, por ser muito jovem e das mensagens não serem verídicas. Então isso aqui foi apenas um relato que ela tinha uma mediunidade, né, a capacidade mediúnica bem grande, que começou ali com a psicografia e depois foi para a psicofonia. No caso aqui falava como médium falante. Então vamos para o estudo de hoje, que vai falar aqui sobre o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita. Então essa última parte vai ter alguns relatos de alguns leitores aqui. Então vamos aqui, né, a leitura de hoje. Sobre a natureza do mundo incorpóreo, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores por Allan Kardec. Então vamos aqui, né, o que diz aqui esse trecho. Como o indica o título, a obra não é uma doutrina pessoal, muito pelo contrário, né? É o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo aonde iremos um dia e sobre todas as questões que interessam a humanidade. Eles nos dão, de algum modo, um código de vida, traçando-nos a rota da felicidade por vindoura. Este livro não é fruto de nossas ideias, pois sobre muitos pontos importantes tínhamos uma maneira de ver bem diversa. Por isso nossa modéstia não poderá ressentir-se de nossos elogios. Preferimos, entretanto, deixar que falem os que estão inteiramente desinteressados por essa questão. Sobre este livro, o Courrier de Paris, que era o jornal da época, de 11 de junho de 1857, estampou o seguinte artigo: A doutrina espírita. Quer dizer, direcionando, né, a doutrina espírita. Aqui o relato do editor do jornal. Faz pouco tempo publicou o editor Dentu do noticiário Palais Royal, está dizendo aqui na nota de rodapé, uma obra deveras notável, diríamos mesmo muito curiosa, se não houvesse coisas às quais repugna qualquer classificação banal. O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec é uma página nova do próprio grande livro do infinito, e estamos persuadidos, uma marca será posta nesta página.
Seria lamentável que pensassem estarmos aqui a fazer reclame bibliográfico. Se tal se pudesse admitir, preferiríamos quebrar a pena. Não conhecemos absolutamente o autor, mas proclamamos bem alto que gostaríamos de o conhecer. Quem escreveu aquela introdução que abre o livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Quer dizer, só a introdução do livro dos Espíritos é notável, né? Tem muitos ensinamentos ali. Não é à toa que a própria introdução ela se estende bastante antes de chegar nos prolegômenos, né? Que é o prefácio, para começar ali as perguntas do livro dos Espíritos. Só a introdução do livro dos Espíritos traz muitos ensinamentos. Aliás, para que não se ponha em dúvida a nossa boa-fé e nos acusem de partidarismo, diremos com toda sinceridade que jamais fizemos um estudo aprofundado das questões sobrenaturais. Apenas, se os fatos produzidos nos causaram admiração, pelo menos não nos levaram a dar de ombros. Somos um pouco da classe chamada dos sonhadores, porque não pensamos como todo mundo. A 20 léguas de Paris, ao cair da tarde, quando em nossa volta tínhamos apenas algumas cabanas esparsas, pensamos naturalmente em coisas muito diversas da bolsa, do macadame dos bulevares ou nas corridas de Longchamps. Muitas vezes nos interrogávamos e durante muito tempo, antes de ter ouvido falar em médiuns, a respeito do que se passava nas regiões que se convencionou chamar o alto. No caso, o céu, né? Há tempo chegamos mesmo a esboçar uma teoria sobre os mundos invisíveis, guardando-a ciosamente para nós e nos sentimos muito felizes porque a encontramos, quase que por inteiro, no livro do Sr. Allan Kardec. A todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que, nas suas quedas, regam com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos. Ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelo caminho só encontram as aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. O corpo da obra, diz o Sr. Allan Kardec, deve ser atribuído inteiramente aos espíritos que o ditaram. Está admiravelmente dividido no sistema de perguntas e respostas. Por vezes essas últimas são sublimes, o que não nos surpreende. Mas não foi necessário um grande mérito a quem a soube provocar? Quer dizer, se as respostas são maravilhosas, quem fez a pergunta também teve seu mérito, porque Allan Kardec era um grande educador, né? Um professor renomado. Então ele usou todo o método cartesiano ali, né? De uma análise bem aprofundada para fazer as perguntas. Desafiamos aos mais incrédulos a rir quando lerem esse livro em silêncio e na solidão. Todos honrarão aquele que lhe escreveu o prefácio. A doutrina se resume em 2 palavras: não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Lamentamos que o Sr. Allan Kardec não tivesse acrescentado: e fazei aos outros como quereríeis que vos fizessem. Aliás, o livro o diz claramente, sem o que a doutrina não seria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso ainda que se faça o bem. Se fores apenas homem de bem, só terás cumprido a metade do dever. Somos um átomo imperceptível desta grande máquina chamada mundo, na qual nada é inútil. Não nos digam que é possível ser útil sem fazer o bem. Seríamos forçados a responder por um volume. Lendo as admiráveis respostas dos espíritos na obra do Sr. Kardec, dissemos a nós mesmos que havia um belo livro a escrever. Logo verificamos, entretanto, o nosso engano. O livro já está escrito. Procurando completá-lo, apenas o estragaríamos. Olha que comentário, né?
O senhor é homem de estudo e tem aquela boa fé que apenas necessita instruir-se? Então leia o livro primeiro, sobre a doutrina espírita. Está na classe das criaturas que apenas se ocupam consigo mesmas e que, como se costuma dizer, fazem os seus negócios muito tranquilamente e nada enxergam além dos próprios interesses? Leia as leis morais. A desgraça o persegue encarniçadamente e a dúvida o tortura por vezes no seu abraço gelado. Estude o terceiro livro, Esperanças e Consolações. Todos quantos aninham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem, leiam o livro da primeira à última página. Aos que encontrassem matéria para zombarias, o nosso sincero lamento. E aqui está o nome da pessoa, do Chalar. Então, que comentário aqui maravilhoso de uma pessoa que não era um cético, né? Mas teria propensão de acreditar. Como ele diz aqui, ele era um sonhador. Então, uma pessoa que realmente ele queria acreditar em algo. E aí o livro dos Espíritos trouxe as respostas que ele necessitava para acreditar nessa maravilhosa obra. Então, continuando aqui. Das numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação do Livro dos Espíritos, citaremos apenas duas, porque, de certo modo, resumem a impressão produzida pelo livro e o fim essencialmente moral dos princípios que o mesmo encerra. A primeira carta, publicada em Bordeaux, 25 de abril de 1857. Aqui, por um capitão reformado chamado Sr. D. Ele não quis que divulgassem a sua identidade. Então está aqui a carta. Senhor, Vossa Senhoria submeteu minha paciência a uma grande prova, pelo retardamento da publicação do Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente não perdi com a espera, porque ele ultrapassa toda a ideia que eu havia feito, baseado no prospecto. Impossível descrever o efeito em mim produzido. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Parece-me que uma porta, até hoje fechada, abriu-se subitamente. Minhas ideias ampliaram-se em poucas horas. Oh, quanto à humanidade e todas essas miseráveis preocupações me parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que me era de tal modo obscurecido pelos preconceitos que eu apenas o imaginava. Graças ao ensino dos Espíritos, agora se me apresenta sob uma forma definida, perceptível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando, como eu, nele encontrará inesgotável tesouro de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Em minha vida sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje não me causam nenhum desgosto e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar meu progresso, pois agora para mim o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida egoística que não nos ajudará a avançar na vida futura. Se todos os homens que pensam como eu e como o Senhor, e que são multidão, ao que espero, para a honra da humanidade, pudessem se entender, reunir-se e trabalhar de acordo, que poder não teriam para apressar essa regeneração que nos é anunciada? É uma carta de mais de 150 anos. Veja o pensamento dessa pessoa que desejava um consolo para a vida dela, né? E o Livro dos Espíritos trouxe tantos esclarecimentos. Isso que ele disse aqui, se a humanidade estivesse aberta, né, para querer ler, entender e aprender sobre o que diz aqui os Espíritos, o nosso mundo, o nosso planeta estaria regenerado há muito tempo. Quando eu for a Paris,
terei a honra de o procurar, e se não for abusar do seu tempo, pedir-lhe-ei mais explicações sobre certos trechos e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais em certas circunstâncias pessoais. Receba, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque o Senhor me proporcionou um grande bem, mostrando-se o único caminho da felicidade real neste mundo e, quiçá, além disso, um lugar melhor no outro. Seu dedicado, capitão reformado D. A outra carta foi escrita em Lyon, em 5 de julho de 1857, por um senhor também que não quis se identificar, chamado C. Então vamos aqui à carta. Senhor, não sei como lhe exprimir o meu reconhecimento pela publicação do Livro dos Espíritos, que acabo de reler. Como tudo quanto o Senhor nos ensina é consolador para a nossa pobre humanidade. Por mim confesso que me sinto mais forte e mais encorajado para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Faço meus amigos partilharem das convicções adquiridas na leitura de sua obra. Todos se sentem muito felizes. Compreendem agora as desigualdades das posições sociais e não murmuram contra a providência. A esperança fundamentada num futuro mais feliz, desde que bem se conduzam. Os conforta e lhes dá coragem. Queria eu, Senhor, ser-lhe útil. Sou um simples filho do povo, que se criou numa posição insignificante pelo trabalho, mas a quem falta instrução, pois fui obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei a Deus e fiz tudo quanto era possível para ser útil aos meus semelhantes. Eis porque procuro tudo que possa aumentar a felicidade dos meus irmãos. Vamos nos reunir, diversos adeptos esparsos. Faremos esforços para o ajudar. O Senhor levantou a bandeira e nossa obrigação é segui-lo. Contamos com o seu apoio e os seus conselhos. Subscrevo-me, Senhor, se me permite chamá-lo de confrade, seu dedicado Senhor C. Então vejam que são duas pessoas totalmente distintas na sociedade. O primeiro poderia ser uma pessoa mais estudada, uma posição social mais elevada. Na verdade era um capitão reformado, né? Ali das Forças Armadas francesas. O outro ele diz aqui que era um filho do povo, uma pessoa comum, né? De se sentir ali insignificante, né? Ali na sociedade francesa. Mas nem por isso, veja como a universalidade desse ensino, ele chega a todas as classes sociais. Não era exclusivista apenas para as classes mais abastadas, para os inteligentes. Então foi uma linguagem que chegou a todas as pessoas, do rico ao pobre, do mais letrado ao menos letrado, dos jovens aos mais novos. Então chegou para todas as pessoas. E aqui vem, encerrando esse trecho, o comentário de Allan Kardec. Muitas vezes nos foram dirigidas perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que constituem o Livro dos Espíritos. Resumimos aqui, com muito prazer, as respostas que temos dado a tais perguntas. É uma oportunidade para resgatarmos uma dívida de gratidão para com as pessoas que tiveram a boa vontade de nos prestar o seu concurso. Como explicamos, as comunicações por meio de batidas, outrora chamadas signologia, hoje tem o termo de tipologia, né? São muito lentas e muito incompletas para um trabalho de fôlego. Por isso, tal recurso jamais foi utilizado. Tudo foi obtido pela escrita, por intermédio de diversos médiuns psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são, textualmente, as que nos deram os espíritos. A maior parte delas foram escritas sob nossas vistas. Outras foram tiradas
de comunicações que nos foram remetidas por correspondentes ou que colhemos aqui e ali, onde estivemos fazendo estudos. Parece que para isso os espíritos multiplicam aos nossos olhos os motivos de observação. Então não ficou circunscrito apenas ali onde ele estava. Veio de várias partes, tanto de Paris como da França e do mundo. Os primeiros médiuns que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas B, que não quis se identificar, cuja boa vontade jamais nos faltou. O livro foi quase todo escrito por seu intermédio e em presença de numeroso público que assistia às sessões, nas quais tinha o mais vivo interesse. Não era abertas ao público geral, mas por estudiosos, né? Esse tipo de comunicação é feita ali de uma forma privada, né? Tinha ali as pessoas para verem, constatarem a veracidade nas mensagens trazidas pelos espíritos pela médium aqui referida, a senhorita B, mas era pessoas com a vontade de se sentir esclarecidas. Era uma reunião mediúnica de um alto padrão elevado ali de moralidade, de intelectualidade e de espiritualidade também. Pessoas que queriam realmente se instruir com a lição dos espíritos. Não era uma reunião frívola. Mais tarde, os espíritos recomendaram uma revisão completa em sessões particulares. Quer dizer, a primeira edição do Livro dos Espíritos teve aproximadamente mais de 500 perguntas. A segunda edição que foi revisada, aí sim, é a que contém até hoje as 1019 perguntas. Mais tarde, os espíritos recomendaram a revisão completa em sessões particulares, tendo-se feito então todas as adições e correções julgadas necessárias. Esta parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jaffé, em Tiquetone, é o nome da rua aqui em Paris, número 14, a qual se prestou com a melhor boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos espíritos, porque eram eles que marcavam dia e hora para suas lições. O desinteresse não seria aqui um mérito especial, desde que os espíritos reprovam qualquer tráfico que se possa fazer da sua presença. A senhorita Jaffé, que é também uma notável sonâmbula, tinha seu tempo utilmente empregado, mas compreendeu que também lhe daria uma aplicação proveitosa ao se consagrar à propagação da doutrina. Quanto a nós, já declaramos desde o princípio, e temos a satisfação de o reafirmar agora. Jamais pensamos em fazer do Livro dos Espíritos objeto de especulação. Seu produto será aplicado a coisas de a coisas de utilidade geral. Por isso seremos sempre gratos aos que, de coração e por amor ao bem, se associaram à obra a que nos consagramos. Allan Kardec. Então aqui está no nosso de rodapé. De l'Imprimer debout a Saint-Germain-en-Laye, onde foi publicado, né? Para onde foi distribuída aqui a revista. Então essa aqui foi a parte 5, a última parte do periódico de janeiro. Dividimos o periódico de janeiro em 5 partes. No nosso próximo vídeo iremos ver aqui já o periódico número 2, de fevereiro de 1858. Vamos também dividir em tópicos para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Iremos ver aqui os tópicos diferentes ordens de espíritos e falando sobre a escala espírita, da terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem, e os espíritos errantes ou encarnados. Então, só esse trecho aqui, né, vai falar sobre os diferentes ordens dos espíritos, conforme está na pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, onde fala
da escala espírita. Vai falar das 3 ordens e falar também sobre espíritos errantes ou encarnados. Então aqui nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais esse estudo da Revista Espírita. Se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos no nosso próximo vídeo, dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.